Olá, amigos. Sou o pastor César de Carvalho, do canal Oração Sem Fronteira. Estou aqui para trazer a você, ao seu coração, mais uma mensagem, mais uma palavra da parte de Deus. Antes de nós irmos a mensagem, antes de ouvirmos a palavra de Deus, gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal Oração Sem Fronteira, que você possa se inscrever no nosso canal e nos ajudar nessa caminhada. Quando você se inscrever no canal, não esqueça de você dar o seu like, dê o seu like no vídeo, curte o nosso vídeo, não esqueça também de acionar o sininho e compartilhar nossos vídeos. Você vai nos ajudar em muito se você assim fizer, tá bom? Mas vamos então à palavra de Deus. Nós estamos numa série de mensagem no livro de Gálatas, no capítulo 5, e hoje nós estamos falando sobre obras da carne e frutos do Espírito. Por enquanto, ainda estamos falando sobre as obras da carne. E nós ontem falamos sobre adultério, hoje vamos falar sobre fornicação. O que é fornicação? Fornicação é pecado? Eu posso perder a salvação se cometer o pecado de fornicação? À luz da Bíblia Sagrada, nós vamos ver o que é isso, o que é isso e se isso de fato é pecado. Na visão do apóstolo Paulo, fornicação é pecado. Na visão do apóstolo Paulo, a fornicação pode sim fazer com que uma pessoa perca a sua salvação. Mas o que é fornicação? O que é fornicação? Nas igrejas, a gente ouve falar muito sobre isso. Muitas vezes eu me converti no ano de 97, de lá para cá, eu tenho ouvido muitas pessoas falar a respeito da fornicação. Ah, fulano cometeu o pecado de fornicação. Ah, fulano fornicou. Ah, lá naquela igreja está tendo fornicação. Mas muitas vezes as pessoas falam isso sem saber o que é o pecado de fornicação. E hoje nós vamos tratar desse assunto com muita seriedade, cuidado, pois o assunto é de muita cautela, o assunto é muito delicado. Todas as vezes que nós tratamos de assunto dessa natureza na vida sentimental das pessoas, na vida sexual, então nós devemos ter muito cuidado. Primeiro, para nós entendermos isso, nós precisamos de buscar algumas referências bíblicas, e eu separei aqui uma referência que é fundamental para esse assunto, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso de número 3. O apóstolo Paulo diz assim: esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. Primeira coisa que quero nos dizer é que o pecado de fornicação, ou a obra da carne chamada fornicação, ela tem o mesmo peso na visão de Paulo da prostituição. Ela é prostituição. Para o apóstolo Paulo, fornicação, ela é prostituição. E prostituição é pecado. Deus diz no livro de Oséias que Deus se entristecia muito com a prostituição de Israel. É interessante esse assunto porque o apóstolo Paulo está dizendo que a vontade de Deus é a santificação para nossas vidas. E a santificação, Deus está dizendo aqui que vocês abstenham do pecado, do pecado de fornicação. Na igreja de Tessalônica havia muitos desses pecados, muitos desses erros. Então Paulo está tratando de um assunto que é recorrente no meio dos nossos irmãos de Tessalônica. Então Paulo está dizendo que eles precisavam santificar. Santificação significa ser separado. Uma pessoa ser santo é ser separado. É se separar daquilo que traz separação entre eu e Deus. Então santificar é mortificar a nossa carne. A santificação é o principal inimigo da nossa carne. A nossa carne, ela odeia a santificação. Ela não gosta da santificação.
Porque a carne, ela deseja o que é errado, a carne deseja o que é pecado. Tudo aquilo que satisfaz a nossa carne é pecado diante de Deus. Paulo diz que há uma luta, uma guerra entre a carne e o espírito. Mas vamos lá, o que é fornicação? A fornicação, ela é um pecado relacionado à prática sexual. Aqui na Bíblia King James, onde eu estou fazendo os estudos, ele traz uma explicação muito legal a respeito disso no verso de número 3 do capítulo 4 de Tessalonicenses. Ele está dizendo que a prática da fornicação, esta passagem não está dizendo para nós não abstermos do sexo, ou seja, nem a passagem de Tessalonicenses, nem a passagem de Gálatas, em momento nenhum está dizendo que o sexo é pecado, né? Que fazer sexo é pecado, que ter relação sexual no casamento é pecado. O sexo em si, ele é abençoado por Deus. Foi Deus quem criou o sexo, não foi o diabo não criou nada. Na verdade, o diabo, ele é apenas um anjo caído que não tem poder para fazer nada. É apenas instrumento de juízo de Deus. Então, foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem criou a mulher. E quando Deus criou o primeiro casal, Deus disse: crescei-vos e multiplicai-vos. E a Bíblia diz que ambos se conheceram e se tornaram uma só carne. A palavra conhecer na Bíblia significa ter relações sexuais. Então, o sexo em si, ele é abençoado por Deus, ele não é pecado, mas algumas práticas dentro, né, do casamento, sim, pode ser reprovada por Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui alguma dessas práticas que pode sim ser pecado diante de Deus. Uma delas que Paulo vai trazer é a prática do homem sexual, ou seja, a prática do homem sexual, Paulo vai colocar como pecado fora dos padrões de Deus. Então, por que o homossexualismo é pecado? É pecado porque foge do padrão normal de Deus. Deus não criou um homem para se deitar com outro homem. Deus não criou uma mulher para se deitar com outra mulher e ter relação, porque um homem não pode se multiplicar se deitando com outro homem. Uma mulher tendo relação com uma outra mulher não pode se multiplicar se deitando. Então, o homossexualismo, na visão de Paulo, é pecado de fornicação. Também o pecado cometido pelo incesto, né? O pecado cometido pelo incesto. Casamento com pessoas ou relações, pessoas do mesmo sangue. Por exemplo, relações sexual entre irmão e irmã, entre pai e filho, entre mãe e filho, entre pessoas do mesmo sangue. Eu não preciso dizer sobre tio, sobre primo, porque você sabe muito bem o que é pessoas do mesmo sangue. Então, incesto, lá no comecinho das escrituras, quando no começo, os filhos de Adão, então, por exemplo, nós vemos ali no caso de Abraão se casando com uma prima, no caso de outras pessoas também, na Bíblia, que tiveram relações sexuais com uma pessoa do mesmo sangue. Mas depois das leis de Moisés, então tudo isso foi mudado e foi proibido. Então, pecado com pessoas, relações sexuais com pessoas do mesmo sexo é pecado de fornicação. E isso é reprovado diante de Deus. Bestialidades são loucuras que são feitas dentro de um casamento. Pecados que as pessoas cometem nas relações sexuais. Muitas vezes isso são pornografias trazido para dentro do casamento, como por exemplo, pecados cometidos por atos de pornografia, isso é, pecados diante de Deus e pecados de fornicação. Também
o adultério é tido como fornicação. O que é adultério? Adultério é você ter relação com uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Mas Jesus falando desse assunto do adultério, eu expliquei ontem, Jesus falando em Mateus capítulo de número 5, verso 27 e o verso 28, Jesus disse, olha, ouviste o que diz os antigos, não adulterarás, em Êxodo capítulo 20, verso 14, Deuteronômio capítulo 5, verso 18. Mas Jesus diz, eu vos digo que se alguém olhar para uma mulher com segundas intenções ou com outras intenções, já cometeu o adultério com ela, já cometeu o pecado de adultério. Então, pessoas que cobiçam uma outra pessoas que olham para uma mulher com segundas intenções, isso é adultério, e também na visão de Paulo, isto é fornicação, isto é pecado. Pastor César, eu posso perder a salvação se eu cometer o pecado de fornicação? Sim, na visão do apóstolo Paulo, sim, você pode sim perder a sua salvação, não sou eu que estou dizendo, mas sim o apóstolo Paulo. Veja o que diz aqui em Gálatas capítulo de número 5, no versículo 21, na parte final. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Paulo está dizendo que quem comete o pecado de fornicação, de adultério e os demais pecados, as obras da carne, não herdarão o reino do céu. Paulo está dizendo que é suficiente para uma pessoa perder a salvação praticando tais coisas. Então esta é a lição de hoje sobre fornicação. Oramos ao Senhor nesse exato momento. Querido Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra aos nossos corações. Ajuda-nos em nossas fraquezas. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas que o Senhor venha nos livrar de todo mal. Ajuda-nos, ó Pai, no processo da santificação. Oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, curte os nossos vídeos, não se esqueça de compartilhar e é muito importante que você acione o sininho para que você receba todas as notificações deste canal Oração Sem Fronteira. Abraço, até a próxima.